Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do PantaCast e hoje, com grande alegria e honra, eu trago pessoas especiais para mim, não somente para esse programa, mas também para mim. São duas mulheres que fazem parte da minha vida, então elas que toleram o Júnior todos os dias aqui e hoje eu trago um pouquinho delas para vocês aprenderem, ter a honra de aprender o que eu aprendo dia a dia com essas duas mulheres. São inspiração para minha vida, uma é minha mãe e a outra é minha esposa, Camila. Então, o que eu queria? Eu vou trazer um pouquinho, elas vão falar um pouquinho de o que elas são hoje, o que elas fazem. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque os primeiros conselhos eu dediquei a elas. Minha mãe me deu os primeiros conselhos e a Camila é o que dá os primeiros conselhos aos meus filhos. Então uma contribuiu para o que me tornasse um pouco do que eu sou hoje e a outra está contribuindo para o crescimento dos meus filhos. Então elas fazem parte do meu maior patrimônio, da minha construção da minha vida, elas fazem parte. Então queria falar um pouquinho com a minha mãe aí. E aí, dona Dinamarca? Olá, Júnior. Ô, Dinamarca não, Guinamar, viu? O meu nome já é único, né? Então... Dinamarca é pros íntimos. É pros íntimos. Mas é uma alegria, é um prazer ver você crescendo, desenvolvendo, como você falou. O nosso desejo sempre é ver que os filhos cresçam e vão além daquilo que a gente foi. Os pais sempre têm que projetar os seus filhos para alturas maiores. É muito bom estar aqui, em família. E a dona Camila? Fala um pouquinho de quem é a Camila. A Camila do Júnior, como você gosta de ser chamada. É um privilégio, né? Fazer parte e ver você caminhando e crescendo e a gente podendo somar. E estar caminhando junto no mesmo propósito, na mesma missão. Eu acho que é isso que é o importante. Então, assim, o nosso propósito sempre foi como que a gente vence as dificuldades. Minha mãe acompanhou todas as dificuldades da minha vida. Então, todo momento de dificuldade, ela acompanhou. E a Camila faz parte das minhas dificuldades diárias, então, todos os dias também que eu estou trazendo isso. E como a Camila está vindo dia a dia, ela sabe a importância das dificuldades. Eu queria que minha mãe falasse um pouquinho das dificuldades que ela passou quando era bem pequeno. Às vezes a gente não era possível, o pai longe, a gente sempre teve uma propriedade em Morrinhos, onde eu cresci, e a gente morou em Brasília também. Por um instante eu ficava em Brasília, ficava em Morrinhos, e essa distância, essa escassez de tempo, essa administração da distância também sempre foi um desafio. Hoje eu vivo isso um pouco com a minha família, mas eu gostaria de começar pela minha mãe. Como que ela administrou isso? Como que ela conseguiu administrar a ausência do pai, muitas vezes por conta de trabalho, por conta da correria diária, sempre optando, às vezes tendo que viajar, tendo que estar longe, e ela em casa simplesmente tocando, criando filho. Como que isso foi possível? Olha, Júnior, todo início ele é desafiador, principalmente quando nós somos pais jovens, inexperientes, e eu me apeguei muito aos conselhos que eu tive da minha mãe. Então, conselhos geracionais vai fazendo com que a gente tenha atitudes que vão beneficiar na hora do seu desafio. Então, um pai e uma mãe que hoje é raro não enfrentar nenhum desafio, todos eles enfrentam, principalmente o distanciamento. Mas o maior desafio hoje para se educar um filho está sendo a presença. Presença é essencial. Não é o tempo que você passa com o filho, mas é a qualidade do tempo que você passa com ele. Quando você tem uma qualidade de tempo com o filho, você é capaz de passar princípios para ele e saber estar presente na vida dele, mesmo estando à distância, mesmo sabendo que você tem que trabalhar o dia todo, o pai trabalha o dia todo, às vezes a mãe trabalha o dia todo, administra uma empresa, administra uma fazenda, que é como era o meu caso. Mas o pai e a mãe sempre vai querer que os filhos tenham essa instrução de crescer num ambiente presente, onde o amor é presente, onde a instrução é presente, onde os conselhos sejam presentes, porque na realidade os pais formam os filhos. A criança, ela está em formação e ela não sabe dos problemas que os pais enfrentam para educá-la, ela não sabe os desafios, ela só tem que ser suprida. Os filhos têm que serem supridos na faixa etária de quando é infantil, na sua infância. E eu enfrentei, sim, muitas dificuldades, tudo isso que você falou. Distância, trabalho, ter que administrar tempo, educação do filho, formação do filho,
Tudo isso faz parte, mas a gente tem que desenvolver. Uma das coisas que eu acredito que é fundamental para uma formação da família e formação dos filhos é você colocar primeiro a sua vida na presença de Deus, você depender dele para passar os princípios e ele te ajuda em tudo. E hoje você é pai, né? Você tem os seus filhos, Camila também está passando isso, ela está passando conselhos que ela recebeu. Então, eu passei as dificuldades, mas lembrando sempre dos conselhos que eu recebia da minha mãe. E isso é o que faz o crescimento de uma família e crescimento de filhos saudáveis. Principalmente a presença e um tempo de qualidade juntos, que é essencial. E a Camila hoje, eu acho que isso fortalece um pouquinho, porque durante agora a minha jornada, nesses últimos anos, estou muito ausente, às vezes, de casa. Então, assim, se a gente fosse pautar, eu acho que eu fico hoje 50-50 ou às vezes 70-30 numa proporção. Em casa, tempo em casa e tempo fora, trabalhando ou estando em viagem. Então, acho que nessa proporção. Eu acho que agrega muito ela estando, às vezes, com suporte aqui também, trazendo suporte. Eu sei que ela tem buscado suporte espiritual, suporte na palavra de Deus também. E eu queria que você contasse um pouquinho como está sendo essa experiência sua, Camila. Como está sendo essa experiência, às vezes, de ter que administrar a casa, as crianças, os projetos. Você também tem um projeto em si que você está na liderança, está à frente desse projeto, que é um projeto hoje com mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto também. Lá na frente a gente pode aprofundar um pouquinho nesse projeto de mulheres. Mas, nesse primeiro momento, como que é esse desafio com os filhos? A maternidade é desafiadora, né? Eu falo que é algo que quando a gente se torna mãe, a gente se transforma, né? A gente começa a ver o mundo de outra forma, né? A gente começa a dar valor nas pequenas coisas, é um amor que ele transforma a gente de dentro para fora, né? Mas tem muitos desafios. Você criar uma criança, você dar destino a ela, é desafiador. E hoje em dia, a gente tem muitos desafios diários, né? Eles têm muita informação, né? E eles acabam amadurecendo muito rápido, tendo conteúdos que era para adolescência muito mais cedo. Isso é muito desafiador para a gente. Mas eu acredito que a gente colocando Deus em primeiro lugar, né? Tendo a sabedoria, o discernimento e buscando o reino de Deus dentro da nossa casa e colocando os nossos filhos todos os dias na presença de Deus, eu acredito que lá na frente eles não se desviarão do caminho certo, né? Do propósito que Deus tem na vida deles, né? Eu vim de uma família que não foi estruturada emocionalmente, né? Nem fisicamente. E o que eu tenho buscado hoje em dia é quebrar ciclos, né? Quebrar ciclos e fazer a partir de mim um novo ciclo. Uau. Uma nova forma de família, né? E é isso que eu quero deixar para os meus filhos, sabe? Que eles, a partir da minha geração, seja um novo jeito, né? Interessante, Júnior, que nós que viemos de uma geração... Só deixar um comentário, que ela tem acertado as decisões dela. A decisão que ela mais acertou na vida dela foi escolhendo o pai dos filhos, né, na verdade, assim. Aí, não podia deixar de ser, depois, né? Foi acertando mais. Então, a decisão mais assertiva, né? Foi no padreador. Falou, rapaz, esse cara é padreador. Você vê os meninos, é igual que as bezerrinhas Nelore, sabe? Corinho solto, tudo do zoinho azul, então corre branquinho, padrão. Ali é padrão, viu, menino? Mas isso também me deixa muito feliz, sabe, Camila? Isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque nessa formação de filhos, nessa educação de filhos, nesse desafio, os pais têm que prestar atenção que eles não formam os filhos para ficar com eles. Eles vão fazer parte da vida de outras pessoas. Então, quando você faz o melhor, ensina o melhor, dá o destino certo para os filhos, eles vão trilhar por caminhos que não serão tão com tantos prejuízos. Eles farão acertar. Eles farão coisas acertadas. E isso me deixa feliz. Na realidade, eu fico feliz dele
dele ter se tornado esse homem, esse pai. É uma alegria, é uma honra quando eu vejo que valeu a pena todo o esforço, vale a pena toda a dedicação, vale a pena as correções, vale a pena as limitações, porque nós como pais hoje, nessa geração, como a Camila está falando, tem muita informação, as coisas estão sendo de uma forma acelerada e na nossa época os valores, a gente tinham regras, nós sempre tivemos regras na nossa casa. E hoje tudo pode, né? Tudo eu posso. E é uma geração que não tem limite. É uma geração que ele fica ali no celular sem tempo, ele acessa o que ele quer, ele ouve o que ele quer. Ele quer, eu quero agora, é na hora. Então é desafiador. Eu acho que esse era o grande desafio, né? Porque quando eu cresci, não tinha tecnologia que tinha disponível. Não tinha essa informação toda. Então o videogame que eu tinha na época, eu lembro que era um Nintendo. Nintendo soprava o cartuchinho toda vez. Tinha que reiniciar. Tinha que reiniciar e essa era a brincadeira de à noite. Que era o entretenimento para não pôr fogo na casa. Então, assim, para menino ficar quieto à noite, era o videogame. Mas durante o dia, como eu já falei inúmeras vezes aí, até com outras conversas com outras pessoas que vieram até aqui, quero parabenizar, inclusive, todas as crianças por esse dia aqui, no dia 12. Sim. Quero parabenizar todas as crianças e por trás de uma criança precisa existir uma figura de pai, de mãe importante. Família. Que eu acho que criança tem que ser criança, mas eu acho que a gente já tem que, a parte de criança, a gente tem que introduzir no que é realidade para ela. Que é certo. Porque você colocar uma criança também num mundo imaginário, numa coisa que ela não vai existir, aqui o jogo é valendo. A vida real é um jogo valendo. Pra vida. E nisso aqui, eu acho que a galera não conhece aqui em casa, mas até o gramado aqui, minha mãe faz parte desse gramado. Por quê? Porque quando eu era novinho, o que ela fazia? Cara, ela colocava eu para arrancar as vassourinhas. Vassourinha é uma praga, que não sei que alguém conhece, mas é difícil arrancar isso. E ela punha eu arrancar na mão. Isso, ela botava eu arrancar na mão. E, não, junto, né, na mão. Na enxada não serve, tem que ser na mão. Para arrancar a raiz. Então, o mal você arranca na raiz. Então isso veio algumas lições, como assim, o mal você tem que tirar a raiz, você não pode cortar ele, simplesmente podar, porque ele vai brotar lá na frente. Então o mal você corta pela raiz, aí vem aquele ditado antigo também. E eu acho que é muito importante isso, a gente trazer pela realidade. Eu tento com meus filhos hoje trazer a realidade. Porque a realidade que a gente vive hoje, amanhã não vai ser a mesma realidade enfrentada por eles. E o mundo vai cobrar, né? O mundo tá lá na frente, eles vão ter que passar por desafios, eles vão escutar não, eles vão, né, sofrer decepções. Então, é por isso que... é isso que a gente tem que fazer com eles no dia a dia deles, né? Ou eles sentirem a tristeza, né? A decepção, né? Para que lá na frente eles saber ouvir fortes, não, né? Saber ouvir fortes, não, saber viver na pressão. Eu acho que hoje as limitações que têm que serem colocadas diante dos filhos. Porque eu lembro bem quando você saía aí para a pecuária, que você sempre gostou muito do agro, sempre gostou de pecuária e a exposição, e você ia, tinha horário para ir. Tinha horário, nós levávamos você, deixávamos lá na porta e depois buscávamos. Então, eu acredito que hoje, para você desenvolver o caráter de uma criança e formar ela para estar lá na frente, é preciso colocar limites, é preciso colocar valores, é preciso colocar esse preço, como está sendo dito aqui, para que ele conheça, porque ele não vai ter todas as portas abertas diante dele. Ele vai ouvir nãos. E ele tem que ser preparado tanto para o não quanto para o sim. E tem que ser preparado para abrir novos caminhos. E para abrir novos caminhos precisa de força, precisa de resiliência, precisa de empenho. E nós temos essa responsabilidade de fazer com que as nossas crianças sejam conduzidas a esse posicionamento. Hoje, infelizmente, é uma opinião que eu tenho, é que a maior parte das famílias, a gente não vai generalizar, mas grande parte das famílias estão terceirizando a educação dos seus filhos. E o Estado, a instituição religiosa, ela não é a parte central da educação e formação da criança. Ela é agregada, mas o principal papel
é da família, são dos pais, dos avós, daqueles que estão mais perto. Então, lançar alguém, formar como nós estamos hoje, vivendo o Dia da Criança, né, uma comemoração nacional, mas qual o valor que nós estamos passando para as nossas crianças? Que atenção que nós estamos dando para as nossas crianças? Isso é algo que nós temos que buscar, refletir dentro da nossa casa. Eu estou dando esse tempo de qualidade? Eu estou passando princípios? Eu estou passando valores? Eu estou colocando limites? O que eu estou fazendo com meu filho? Eu estou dando tudo o que ele quer? Porque eu lembro bem que, compartilhando aqui, você teve uma bicicleta, teve a sua primeira bicicleta. E depois, não era na hora que você queria, é na hora que você podia ter. E aí depois você passou a ter uma Garelli. Meu Deus, aquela Garelli te deu muito trabalho, né? Você passou maus pedaços com aquela Garelli. Mas graças a Deus, né? A evolução da bicicleta para Garelli é uma conquista, né? Mas é o que está acontecendo hoje, né? As crianças têm muito e acabam sendo ingratas, é o que eu ando vendo, né? Nada é o suficiente. Acaba reclamando de tudo, né? Reclamo porque eu não posso chupar um picolé agora. Então isso já o pior dia, né? Então eu acho que o excesso faz mal. Talvez essa seja uma desculpa que os pais queiram dar tudo ausentes, né? Por causa da ausência. E aí, quando estão presentes, querem dar tudo que podem. Mas, na realidade, não é isso que supre. Não é a criança ter tudo. A criança, se você sentar com ela ali e tirar 20 minutos com ela, porque eu já percebi, ela fica mais feliz do que quando você chega com um presente. Porque quando ela abre o presente, aqui em casa momentâneo. A gente presenteou, né? Isso, né? Presenciou. A gente presenciou isso no aniversário do Benjamin esse ano, né? Que a gente, às vezes, querendo fazer alguma coisinha, às vezes eu queria viajar com ele, levar ele pro campeonato, que ele gosta muito de futebol. E de última hora eu decidi fazer tudo diferente, que foi acampar, né? E eu acho que pra ele... Ficou inesquecível, Fica na memória. É um aniversário que eu acho que ele mais... E é o tanto que ele tem essa consciência, né? Até teve um ano que a gente não podia dar, você lembra? Pra ele. E ele falou pra você, falou, isso. Papai, não tem problema. O que importa é você. Eu lembro que foi um tempo que a gente passou... De escassez. Um momento de liquidez, difícil, né? Não só de escassez, liquidez mesmo, de não ter recurso, de não ter cartão de crédito, de não ter dinheiro em conta e você tá sem. E aí eu acho que ele era o primeiro aniversáriozinho que ele tava. Acho que ele tinha uns 5 aninhos, né? Acho que eu comprei um bolinho de R$20, eu acho. Se eu não me engano. Eu lembro que você falou pra ele assim, falou, agora o papai não pode te dar. Aí ele falou, tudo bem, o que importa é você. Falou desse jeito. Isso é lindo, meu Deus, então, eu sou apaixonada nisso. Ele tem essa consciência. Ele tem, Mas por quê? Porque foi passado isso pra ele. E nós passamos aquilo que nós vivemos para os filhos. Nós aprendemos na nossa infância e passamos aquilo que nós aprendemos de bom para os nossos filhos. As experiências ruins a gente não transmite. A gente, né, a sabe gente que supera. Aquilo que é errado. E tenta não repetir o erro, e tenta né? não repetir o erro. Mas as boas, elas são marcas profundas na vida da criança e depois do adulto. Ele vai ter força para superar. E tem conselhos na vida que a gente passa, que são conselhos que eu acho que a gente não dá valor no tempo, infelizmente. Porém, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente vai olhando os conselhos e aquele conselho, ele não entrou na mente e se perdeu, né? Sim. Ele vem e sempre que passa alguma situação ou chega um novo entendimento lá na frente da jornada, aquele vem germinando, né? Aquela semente vem crescendo. E se fosse para numerar um dos maiores conselhos que minha avó, queria honrar a vida dela também, sinto muita falta dela, porque era muito apegada a ela então, mas minha avó sempre falava o seguinte, 2 conselhos, né, na verdade, um da minha avó e um do meu avô, e esse conselho do meu avô passa até hoje. Não quero criticar você que usa, mas quem não usa, meu avô falava isso pra mim e eu peguei.
minha avó, o primeiro conselho que ela sempre falava pra mim era ler provérbios. Ela não podia me ver, tipo assim... Você já viu aqueles conselhos de vó? Você sai do banheiro, lê provérbios. Ela sabia Exato. que você precisava. Ser um homem sábio. Você tá tomando café? Ô, Juninho, lê provérbios. Isso. Machucou o pé. Ô, lê provérbios. Vai pra cavalgada. Ô, Juninho, vai pra cavalgada, já vai leu ler provérbios? Mas na realidade ela tá certa, Tava, né? Porque ali tem instrução estava pra muito todas certo. as Vai tirar situações. leite de vaca. Ô, Juninho, já leu provérbios? É. Era Vai a forma fazer dela faculdade. amar. Lê provérbios, meu filho. Exatamente. Você já leu o provérbio? Em todo momento da vida, lê provérbios. Esse era o conselho dela. E o conselho do meu avô era assim, ó. Júnior, homem não sai de casa de bermuda e de chinelo. Então não sou contra o cara que sai. Mas meu avô falava assim, ó, o seguinte, homem, você não vai sair, Júnior. Gente, ele não Era a usa cultura chinelo. dele, Por né? quê? Porque você não... Eu vou pro clube de tênis, né? Eu fico até nervosa, tem Será hora. que Eu falo, encontrou? não tem condição. Só ele de tênis Mas do por clube. quê? Ele falava assim... E ele me explicou por quê. Ficou muito arraigado. Não, ele falava, ó, chinelo, a hora que você mais precisa, te larga na mão. Se você precisar correr daqui pra ali, o Pode chinelo arrebentar. arrebenta. Você vai ficar descalço. Então, assim, o conselho dele era assim, ó. Tem em mente algo seguro, algo mais difícil de deixar você na mão. Então, acho que isso, se a gente levar em todas as situações... eu vou abastecer meu carro aqui agora. Então, se isso me gera segurança para minha jornada, eu devo fazer. Eu devo carregar um guarda-chuva hoje para mim ir pro trabalho. Se isso me dá mais segurança, eu devo fazer. Então, na mentalidade dele, sempre foi o quê? Faça algo mais seguro. Então, assim, se você tá de bermuda, você pode se apresentar em qualquer lugar de bermuda? Não tem como você se apresentar em qualquer lugar de bermuda. Ele não queria ser pego no imprevisto, né? De surpresa. Então ele estava Cauteloso. pronto em todas as situações. Se era para estar num local ou em outro, ele estava de acordo. E nisso a Camila também é muito prevenida, né? Quando a gente viaja, Eu sou prevenida. sempre paga a taxinha de sobrepeso. Ela é cuidadosa para não deixar faltar. Teve um dia que nós foi viajar, ela levou o aspirador de pó. Cheguei lá, ela desmontou o aspirador de pó. Não, vim dar uma faxininha. Essa aí você pegou para colocar nela. Isso não é verdade, é verdade? Mesmo? Eu levei. Eu já penso em tudo, né? Você não queria não ficar no quarto sujo. Você não sabia o que ia acontecer. Sujeira não é de Deus, não, gente. Ela é muito organizada. Você é feliz. por E ter aí a gente, organização. então, sempre trazendo isso. E hoje, o maior desafio, então, também, eu acho que a criança e a pessoa que vira um empresário, um empreendedor de sucesso, quando ele está numa fase de amadurecimento, ele teve uma base familiar, primeiramente. Sim. Porque se a família E a primeira exerce uma instituição. educação de concurso público, exemplo. Filho, você vai crescer, você tem que ter segurança. A criança já cresce com aquilo na cabeça, cresce com a segurança. Então, ou ele decide ter uma profissão que traz mais segurança financeira para ele, ou ele vai buscar o quê? Um concurso É o público. meio, né? O meio que a gente cresce é aquilo Reproduz, que né? reproduz a gente. E todo empreendedor e toda empresa necessita, então, de uma boa formação, vamos falar. Eu comecei a administrar minhas coisas muito cedo e isso me gerou alguns bônus, mas me gerou ônus também. Acredito que se eu tivesse a mente que eu tinha hoje, muita coisa teria sido evitada, mas a gente aprendeu com aquilo que foi reproduzido de forma errada. E aprendo até hoje. Pago o preço por essas coisas erradas até hoje. Como que é isso? A Camila hoje a gente introduz uma educação financeira, porque a gente não quer que os nossos filhos passem pelos apertos que a gente passou. E como que isso é a régua? Na verdade, sim, eu e minha mãe tivemos diversos desacordos em ideias. De como agir, de como não agir, por conta de medos do passado. E às vezes, algumas coisas que eu tentei deram certo, algumas coisas deu errado. As coisas que deu errado, ela falava, te avisei. As coisas que deu certo, Parabéns. amém, Deus é bom. Né? Mas como que é isso, então? Para Camila, que está com os filhos crescendo agora, e minha mãe, que já viu o filho em outra dimensão.
Júnior, os pais, e eu acredito que muito a mãe, o papel da mãe, passar esses princípios, esses conselhos, pontuação, porque mãe ela olha com o coração, ela olha... E ela acaba que ela tá mais presente. Ela vê além, ela vê, e tudo que ela puder fazer para o filho não passar e não sofrer, ela vai falar. E talvez isso tenha um ponto positivo, mas também pode ter um ponto negativo, porque a proteção excessiva também não é boa. Porém, quando os filhos tomam uma certa idade, você começou a decisões muito cedo, você amadureceu muito cedo. E o seu relacionamento eram com pessoas sempre mais velhas. Os seus amigos eram 5, 4, 5, 6, 10 anos mais velhos do que você. E você sempre estava nesse meio. Então você amadureceu. Por quê? Porque o meio te amadureceu. E isso, quando nós estamos prontos para fazer algumas escolhas, nós podemos fazer escolhas erradas. Isso é o ser humano. Não tem jeito da gente acertar sempre. O que tem de uma forma muito produtiva é aprender com os erros. É fazer a meia volta e fazer a conversão, dar 180 graus aí e falar, olha, eu não posso tomar essa mesma direção, eu tenho que tomar outra direção. Então eu tenho certeza que os erros que eu tive na minha vida, eu não quis que você vivesse. E os erros que você teve, né, vocês tiveram na vida de vocês não querem que os filhos passem também. Então vai pontuar conselhos. Mas as escolhas e decisões sempre será do jovem, né? Daquele que está entrando na fase adulta, aquele que já está tomando conta da sua própria vida. Você sempre administrou e tomou conta da própria vida muito cedo. Tomou responsabilidades muito cedo. E eu, para falar a verdade, eu fico grata a Deus por cada momento que você viveu. Pelas escolhas que você fez, porque te fez crescer. E aquilo que é primordial, nós colocarmos os nossos filhos sempre na presença do Senhor. É Ele que cuida, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai guardar os passos, é Ele que vai dar os livramentos. E volta naquilo, falar que os filhos não são criados para nós, né? Não. Nós estamos criando para o mundo, né? Isso, da mesma forma que tempos atrás agora, eu acho que há 3 semanas atrás, a gente gravou um podcast com o Vinícius, que a gente falou sobre isso, que são os banqueiros. Banqueiros, como o judeu enxerga também, né? O judeu enxerga que ele aqui na terra, ele é um banqueiro de quem? De Deus. Que ele só está administrando os recursos que Deus colocou na mão dele. Então, somos meros banqueiros. Podemos ser bons banqueiros como os maus banqueiros. Sim. Então, qual tipo de banqueiro você está sendo? Exato. E nesse mesmo raciocínio, somos banqueiros de pessoas, né? De futuros melhores. Deus nos confiou o crescimento, a educação, o potencial de pessoas, que pessoas vão... De edificar, né? Vão edificar. Então, se a gente olhar para algumas pessoas que transformaram o mundo, como Martin Luther King e pessoas que... O papel fundamental dos pais também, às vezes valores. Não é falado, mas... São valores. Mas isso somou muito. Exato. Na vida da pessoa. Exato. Então, a sociedade hoje, ela é o reflexo daquilo que se forma nas crianças. A igreja é aquilo que ela investe. E toda a sociedade, ela está em cima de um alicerce. Então, nós precisamos prestar atenção, porque nós pais estamos lançando o alicerce. Se nós lançarmos o alicerce errado, tudo aquilo que for construído em cima daquele alicerce não vai dar certo, vai ruir. Por quê? Porque nós estamos construindo pessoas, nós estamos desenvolvendo caráter, nós estamos desenvolvendo personalidade e visão de futuro. Então tudo é a base. Família, se você tem uma base sólida, uma base que é indestrutível, eu costumo dizer, por isso que eu enfatizo muito que tudo que nós formos construir, temos que construir em cima daquilo que Deus falou. Em cima daquilo que Deus falou, vai dar certo. Em cima daquilo que Deus instrui, vai dar certo, vai romper, vai multiplicar, vai dar certo, não vai dar errado. E é isso que a gente faz hoje. Nós queremos que as nossas crianças estejam sendo levantadas em cima de bons alicerces. E isso é um dever também da sociedade. É um papel dos pais, da sociedade, do governo
e também das instituições. E o que você daria hoje de conselho para uma mãe que está vendo a realidade hoje, ela em si está até desesperada, e como ela criar hoje a criança dela mediante os princípios corretos e os valores, os princípios e valores conservadores que a gente acredita, que estruturado no reino de Deus. Qual que é o primeiro conselho? Ela começa por onde? Ela está vendo a casa dela se perder agora e vai para onde? E outro conselho que eu gostaria de já emendar aqui seria como introduzir isso. A gente sabe que a senhora trabalha com desenvolvimento de pessoas, como a Camila está trabalhando agora com desenvolvimento de pessoas. Eu quero desenvolver essa cultura com meus colaboradores. Eu tenho empresa e gostaria de... Não estou preocupado só com a minha família, eu estou preocupado com a família dos meus colaboradores e os filhos dos meus colaboradores. Eu começo por onde? A igreja, Júnior, tem um grande papel nisso, e pessoas que Deus chama para essa missão. Eu acredito que Deus despertou a minha vida, está despertando a vida da Camila também para essa missão. Falar de edificação de famílias, de edificação de pessoas, principalmente mulheres. Por quê? Mulher ela tem uma força que não se compara. Deus colocou uma capacidade em cima e dentro da mulher que é desafiador. Ela não tem limite, ela se lança, ela se doa. E uma mãe, se ela vê um filho em perigo, mesmo que ela não saiba nadar, ela pula naquele rio lá e vai tentar salvar o seu filho. Então isso é característico da mulher. Deus já plantou isso dentro da mulher. E para as pessoas que não estão sabendo como construir, como lidar com os filhos, não saber sobre rebeldia de filhos, sobre filhos responderem, não terem limite, eu acredito que primeiro ela tem que cuidar do seu interior, da paz do seu coração, da confiança que ela tem que ter. Por quê? Porque é tudo que ela tem que transmitir. Se ela não tiver estrutura, se ela não tiver o equilíbrio, se ela não tiver o conteúdo, ela não vai conseguir administrar as coisas de forma natural. É aquela frase, né? Mulheres curadas curam, né? Curam. Essa frase, ela é verdadeira. Mães de joelho, filhos de pé. Tem vários slogans aí que é poderoso. Por quê? Porque nós temos que ter algumas posições como mães, de passar essa formação e educação para os nossos filhos, justamente em cima dessa base. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que me dedicar é buscar o espírito da sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa, com sabedoria se edifica filhos, com sabedoria se edifica a profissão, a empresa, com sabedoria. Então, buscar os conselhos em Deus. Não há outro caminho de consertar coisas. Não há outra forma, outro meio de alinhar as coisas que estão dando errado. Tem que procurar ser em Deus, instruída, levar a sua casa o melhor ambiente, fazer da sua casa um altar. Porque a mulher também, ela tem esse papel, né? A atmosfera da casa, ela é toda na mulher. Na mulher. É quando o dia que você acorda mal, todos estão mal. O dia que você acorda mal, só você fica mal. Mas o dia que eu acordo mal, a casa toda tá mal. E a dela também é. Porque a gente tem essa atmosfera, né? A gente carrega essa atmosfera. Verdade. Né? Mas essa edificação já é por parte de Deus a responsabilidade da mulher. Porque ele diz: a mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola ela acaba derrubando com suas próprias mãos. Então, filhos que são edificados e levantados é quando essa mulher se levanta, se posiciona, se firma em Deus, passa a se relacionar intimamente com Deus e busca esse caminho. A casa dela vai ser, com certeza, edificada e transformada. E eu vejo assim também. Agora a Camila tem um grande desafio também, que tá trabalhando com desenvolvimento no lar, exatamente nesse princípio de mulheres. Como tem sido esse desafio? O que você tem olhado já de depoimentos de pessoas que já enxergam? Qual que é a maior dificuldade que você encontrou, as dores das famílias hoje, tratando dessa visão feminina nos lares? É igual ela estava falando, hoje em dia tem muitas mulheres feridas, né? Emocionalmente machucadas, ansiosas, depressivas. E quando a mulher não se cura, ela não está bem com ela mesma, é impossível ela criar filhos fortes, filhos felizes, ter um casamento saudável.
Isso é impossível. O objetivo do Mulheres Transformadas é esse, né? São mulheres curadas, mulheres que se posicionam, né? Fala assim, eu tenho que me posicionar diante de Deus. Lutar pelo que ama, né? Elas buscam primeiro a cura em si, para que toda a sua família venha, né? Receber, venha poder usufruir. Porque quando a gente não está bem, a nossa família também não fica bem. Então, assim, é até deixa assim, o que hoje o marido pode contribuir? Vamos falar que tem pessoas que estão escutando, que às vezes ele está escutando, não é casado. Então, o que ele pode contribuir com a transformação e ajuda da mãe? Ou então, não é a mulher que está escutando aqui, é o marido que está escutando. O que ele pode fazer para contribuir com a transformação também da esposa? É um conselho para os homens, tanto filho quanto esposo. O homem é muito racional, né? A mulher, ela é mais emoção. Então, eu acredito que o homem... A mulher, ela pensa muito, ela planeja muito, ela antecipa muito. Isso acaba gerando ansiedade em nós, né? Acaba gerando depressão. E a mulher, ela se lança muito. Ela não tem limite. Para ela servir ali dentro da sua casa, ela não tem limite. Às vezes ela tá exausta fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas ela continua fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Mas quando o então, homem na verdade, o remédio seria o homem ser mais emocional. Não. O homem, ele busca também soluções para os seus conflitos. Conflitos, ele pode ser tanto feminino quanto masculino. O homem entra também em situações de extrema exaustão, cansaço. Mas o homem, ele apesar não é tão fácil da agenda de hoje querer igualar as funções. Não, mas são posições diferentes. São posições diferentes. Totalmente diferentes. Exato. Tanto é que, assim, acredito que o homem foi forjado por uma pressão maior. Ele aguenta uma pressão maior, ele aguenta, ele aguenta pisar, ele aguenta que o cara... Ele tem essa estrutura. Ele aguenta. A mulher, às vezes, não vai aguentar a pressão que o homem leva. Às vezes, eu vejo até as reações nas pressões, cobranças. O homem vai além da mulher. E são coisas que, às vezes, as mulheres também têm sentidos que vão além. Eu acredito que as mulheres vão dominar o mundo nosso. Por quê? Porque elas desenvolveram a capacidade de superação e alcance, às vezes, as habilidades delas são maiores que os homens. Inclusive, elas têm a habilidade de administrar e até buscar coisas diferentes. Elas fazem várias coisas de vários jeitos, de várias formas. Ao mesmo tempo. Mas, Júnior, eu sei de homens que buscam soluções. De homens que querem também ver mudanças na sua vida, no seu contexto, mudanças no seu ambiente familiar, mudanças na empresa. Ele busca soluções para isso. A gente está desenvolvendo até um encontro. Enquanto elas estão fazendo o encontro Transformadas, a gente vai fazer um chá de homens aqui, que eu aprendi com o pastor Pedro lá, hein? Pastor Pedro de Rio Verde. Que é charrasco. Então, essa seu pai anda. Esse é o melhor chá para homens, viu? O charrasco. Seu pai tá nessa, ele gosta. Mas então, a posição do homem, desde o início, se a gente for falar aqui de formação, em questão de profissão, em questão de desenvolvimento, de força, o homem sempre ele tem mais força, mas habilidades não se mede se é do homem, se é da mulher. Nem a sensibilidade. Mas o homem em Deus, ele foi forjado para ser o sacerdote, para ser o cabeça, para estar dentro dessa posição de provedor. Ele é segurança. Ele é a segurança. Ele é proteção. A mulher é aquela que auxilia, é aquela que está com ele na missão dele. Então a gente entende isso, mas isso é um papo para outro podcast. Eu acredito que a gente já está prejudicado pelos horários. Então a gente está mudando essa estrutura. Acredito que eu quis fazer esse podcast nessa data de hoje. Exatamente porque eu vejo muita importância das mães e das mulheres na criação das crianças. E a gente já vai lançar a segunda edição desse podcast. Será então 2024, Dia das Mães, beleza? Semana do Dia das Mães, a gente vai fazer outro podcast nesse mesmo formato. Eu, Camila e a Dinamarca.
Aqui, todo mundo, outro papo. Não mude meu nome. Outro papo, Guinamar. Então, GUI. Se você quer encomendar alguma coisa, GUI. Segue ela lá no @, viu? Exato. E aí, então a gente vai fazer isso, mas eu quero agradecer você, a sua presença hoje. Foi muito importante, você que viu o vídeo até aqui, então quero falar que foi muito importante sua presença até aqui. Eu queria convidar você para se inscrever nesse canal. Também vai lá no Instagram, a gente vai colocar aqui um pouquinho nesse vídeo aqui, o @ do Transformados da Camila também, para você estar acompanhando. Ela tá ali para somar e tenho muito orgulho disso. Quero falar que eu tenho orgulho da mãe que eu tenho e orgulho da esposa que eu tenho. Que a tranquilidade quando eu tô fora, tô na estrada, se deve a isso, se deve porque eu sei que tem uma esposa, uma mãe intercedendo, meus filhos estão bem, meus filhos estão sendo bem cuidados e quando eu chegar em casa tudo vai estar bem. Então essa tranquilidade eu acho que todo empresário, toda pessoa que está na luta no dia a dia, é importantíssimo ele ter uma casa para voltar, uma casa para ele chamar de lar, para ele ter um refúgio para ele, que é um lugar que ele descansa, um lugar que ele pode se desligar das coisas, que ele sabe que tudo pode estar ruim na empresa, no lugar de trabalho, mas quando ele voltar, por mais que tenha conflitos, por mais que tenha diferenças, ali é o lugar de refúgio dele. É o porto seguro. Então assim, eu quero trazer você a pensar e refletir nisso. Então a família é esse lugar, então vocês me dão essa tranquilidade. Só é possível trabalhar dessa maneira, buscar os meus ideais e ter metas de construir algumas coisas nesse longo desses anos, porque eu tenho essa base fortalecida por vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Olha, os elogios, eu sei que se a gente tivesse que fazer uns elogios para vocês falarem tudo isso de mim, a gente teria que separar mais 3 horas. Ouvir uma coisa que é muito difícil, né? Ser humilde quando você é perfeito. Uma palavra que resume tudo isso é gratidão a Deus. Eu sou grata a Deus pela família que Ele me deu, pela formação, pela capacidade e a força e pelos netos que eu tenho. Essa família que a gente, como você mesmo diz, com diferenças, com desafios, como todas, mas a gente superando em cima de um princípio que é confiar em Deus, descansar em Deus, servir a Deus e andar com Ele. Eu sou grata a Deus pela vida do Júnior, pela família dele, né? Quero dizer que eu vejo o homem forte que você é, né? Quantas vezes teve que enfrentar grandes desafios, mas nunca desistiu. Isso é uma qualidade que... Resiliência, né? Acho que eu admiro. E a minha sogra, né? Mas meu sogro, que eu falo que são pais, né? Que tá aí presente comigo, junto com os meninos. Quando o Júnior tá viajando, é eles que cuida, que ajuda, que tá aqui. Porque se não tivesse aqui, eu falo assim, né? Eu não ficava. Quem vê assim não pensa que eu já tive que voltar de viagem pra apartar, porque o funcionário falou, cara, sua mãe e sua mulher vai se matar aqui, cara. Volta correndo. Tô brincando, gente. Desavenças, né? Assim, nem é desavenças, né? Não... Ela não tem a mesma opinião, isso eu acho ela que só proibiu os meninos. Família só proibiu, falou, ó, não vai na casa do seu avô e do sua avó nunca mais. Não faça isso. Tô brincando, também não aconteceu isso, não. Mas eu acho que isso é o de toda a família, né? O importante é o respeito. E exatamente. Eu acredito que... respeitar as posições, respeitar um ao outro, respeitar sempre. É o que é o importante pra gente poder viver todo mundo tranquilo, né? E junto. Já desligou as câmeras aí? Agora você pode falar a verdade? Ah, não. Ainda tá ligado. Então, pessoal, é isso aí. Então, quero convidar você, então, pra semana que vem, mais uma conversa aí, nossa, com o PantaCast aí. E obrigado a todos que proporcionaram isso aí. A gente tá crescendo, desculpa alguma falha, alguma coisa. E estamos crescendo e queremos crescer junto com você. Então, convido você, eu quero conhecer os seus conselhos, quero ouvir também a sua história. E vamos conversando aí que um café surge várias conversas e vários aprendizados. Então quero chamar você, ouvinte, a estar participando dessa mesa aqui, tá bom? Então só